popular. A cultura popular, por muito tempo, foi vista como uma cultura chula, uma cultura da ralé, uma cultura inferior, um olhar de superioridade da cultura erudita para com a popular. E o que o Carlos Ginzburg faz é propor uma análise de circularidade, que há uma interferência mútua da cultura popular na cultura erudita e vice-versa. Então, essa circularidade que também nos leva a essa compreensão do micro e do macro. E ainda no quadro, olha só, ele fala de um paradigma indiciário e de novas fontes para fazer análise. O que é o paradigma indiciário? Bom, é como se o historiador ele fosse um detetive particular. Você pode associar aí com o Sherlock Holmes, com a atuação do personagem literário aí, Sherlock Holmes. Então, o historiador, já que ele vai se atentar para segmentos, para grupos que foram excluídos da história, ele vai precisar, inclusive, de novas fontes. Por isso que eu disse para você, durante o século XX, revoluções, um alargamento aí nessas fontes. Então, você precisa de novas fontes. E como você vai fazer a análise dessas fontes? Você vai fazer como se fosse realmente um detetive. Olhando para os pequenos detalhes, olhando para aquilo que normalmente passaria desapercebido. Não é esse o trabalho de um detetive? Quando um detetive ele vai analisar, por exemplo, uma história. Vamos pegar um perito, Um perito criminal chega, por exemplo, numa cena de um crime. Ele vai analisar os pequenos detalhes, porque são esses pequenos detalhes que vão resolver, que vão solucionar esse crime. Então, um detetive também, um detetive que vai fazer uma análise, uma investigação acerca, sei lá, de uma determinada situação, de um determinado comportamento, ele também precisa se atentar para os mínimos detalhes, porque são esses detalhes que vão realmente solucionar aquele caso. Então, por isso que eu digo para você, a associação que nós fazemos é com o Sherlock Holmes, porque a gente sabe, você possivelmente já viu algum filme, leu alguma coisa acerca do Sherlock Holmes. Ele vai ali, naquele detalhe, naquele pedacinho de tecido, ou naquela pena, ou sei lá no que passaria desapercebido aos olhos da maioria, tá? Então, para você fazer microhistória, você precisa se atentar para esses detalhes. E sempre fazendo essa relação do micro com o macro. Não é fazer microhistória pela microhistória em si, única e exclusivamente. Porque quando Carlo Ginzburg ele faz aquela análise daquele moleiro que lá na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, foi condenado à morte, a queimar na fogueira da Santa Inquisição, ele relaciona com um contexto mais amplo, que é o contexto da Santa Inquisição, que é o contexto do Estado moderno, que vai se afirmando de um Estado absolutista, mas que ainda mantém uma relação muito estreita com a Igreja Católica. Apesar do rei ter em suas mãos o poder, você tem, obviamente, uma igreja muito forte. É lógico que se eu estou me referindo à Itália, e você vai estudar isso aí depois também em História Moderna, se eu estou me referindo à Itália, eu preciso alertá-lo que a Itália só se torna um país como nós conhecemos hoje no século XIX. Então, talvez seja equivocado falar em um Estado moderno italiano antes disso. Por quê? Porque existiam várias regiões que eram regiões política e administrativamente autônomas, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda é que o Carlos Ginzburg ele fez uma relação dessa história desse moleiro que foi condenado, com a macrohistória, com uma história mais ampla, tá? Então não se esqueça disso em relação à microhistória. História e antropologia. Agora vamos perceber como vão ocorrendo diálogos da história com outras áreas do conhecimento, com outras ciências, no sentido de fazer novamente o resgate
da história daquelas pessoas que, né, foram marginalizadas, que foram excluídas durante muito tempo, tá? Então, história e antropologia mantêm uma relação muito estreita, tanto é que você vai ter, né, um exemplo que eu vou trazer na sequência do Robert Darnton, que vai se utilizar, inclusive, de algumas categorias, né, da antropologia para fazer pesquisa, para fazer as suas pesquisas, tá? Então, esse simpático pesquisador que você vê aqui na tela, né, o Robert Darnton, que nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, tá? Em 1939, mas ele é um estudioso, olha que interessante, da história francesa. Então, ele é norte-americano, estadunidense, né, para ser mais exato, e ele estuda história francesa. Ele gosta da história francesa, né? Então, essa curiosidade aí acerca do Robert Darnton. E ele, então, portanto, vai escrever diversas obras, uma delas que é extremamente interessante é o Massacre dos Gatos e outros contos, né? E outras histórias. Então, e aí eu vou dar um exemplo aqui na sequência que não é relacionado com o episódio do Massacre dos Gatos, mas é um primeiro texto que está presente nesse livro, tá? Mas vamos lá primeiro conhecer algumas categorias. Então, olha só, ele estuda a cultura como construtora da sociedade, porque assim, quem faz análise da cultura é a antropologia, né? A gente chama, é uma área específica até, a antropologia cultural. Então, a antropologia, ela centra suas atenções também, né, na cultura, na análise da cultura. E a cultura vai ser construtora da sociedade, né? O Robert Darnton toma, portanto, emprestado uma categoria da antropologia, da forma como, não é, os antropólogos se utilizam, principalmente o Clifford Geertz, que é, então, inspiração para o Robert Darnton, e vai fazer, então, essa análise a partir da cultura. A cultura como construtora da sociedade. Além disso, olha só, vamos lá para o quadro, você tem a chamada textualização da cultura. O que é a textualização da cultura? Então, tomando também, né, emprestado de Clifford Geertz essa ideia, né, ele diz que as ações humanas, elas são como um texto. As ações humanas são como um texto. E você sabe que todo texto precisa passar por uma interpretação, para que haja o quê? Uma decodificação daquela mensagem que foi codificada pelo emissor, né? Pelo escritor daquele texto. Então, as ações humanas, elas precisam ser analisadas como se fossem um texto, entendendo ali nas entrelinhas, buscando nas entrelinhas o significado dessas ações e tendo por base a cultura, né? Que é composta de elementos materiais e imateriais, como nós sabemos. Voltando lá para o quadro, olha só, e ele bate muito na tecla da chamada contextualização, contra os anacronismos. E você sabe, ou se não sabe, né, eu acredito que já saiba, que o anacronismo é talvez o maior pecado, vou tomar emprestado da religião aí, do historiador, o maior erro que um historiador pode cometer. O que é o anacronismo? É quando você se utiliza de categorias do presente, de ideias do presente, de formas de pensar, né, do presente e aplicam na análise, e utiliza na análise do passado, de uma outra sociedade em um outro contexto histórico. Então, vou dar um exemplo bastante simples para você, né, do que é o anacronismo. A nossa ideia de democracia, a democracia que nós temos hoje no Brasil, é uma democracia representativa, uma democracia indireta. Se a gente pega a mesma concepção que a gente tem de democracia hoje e joga lá para a Grécia Antiga, a gente vai cometer um anacronismo. Por quê? Porque a democracia surgiu na Grécia Antiga, mas lá as características da democracia eram completamente diferentes. O contexto histórico era outro. E por isso que o Robert Darnton fala sobre a contextualização
necessária contra o anacronismo, porque se você entende o contexto, entende as características culturais daquela sociedade, naquele dado momento histórico, você não vai cometer esse erro de pegar as concepções, né, as ideias que você tem agora, no presente, e jogar lá, né, porque você vai cometer o anacronismo, ok? Situação, problema, microhistória da mulher. Microhistória da mulher. Bom, e você já sabe o que é microhistória, sabe que surgiu lá na Itália, né, que é a marca da historiografia italiana e que vai centrar a atenção em personagens, em grupos, em pequenas sociedades que geralmente passariam desapercebidos porque foram excluídos da história, certo? E a gente sabe que as mulheres se constituem, né, em um grupo, em um grande segmento da população, mas que historicamente ficou à margem da sociedade e também, né, estando à margem da sociedade, esteve à margem da história contada, da história escrita. Mas isso tem mudado. Vamos lá para o quadro conhecer, olha só. Ainda que dentro de um contexto sociocultural limitador, de que modo estimular seus alunos a se reconhecerem como parte do processo social, como agentes históricos ativos, né? Então, o nosso ambiente sociocultural pode ser limitador, mas é preciso, enquanto um professor, um educador, fazer com que o aluno se desperte, né? Desperte aí a sua consciência histórica, para usar um outro conceito, para o seu papel, para a importância, né, das suas ações em sociedade, para ele se enxergar como um sujeito ativo, que as suas ações importam e têm relevância, portanto, né, na história. E a gente pode fazer isso, aplicando a história das mulheres, pegando um exemplo aqui, da Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, que viveu, né, de 1847 a 1935. E a Chiquinha Gonzaga, ela casou muito cedo, né? Ela era filha de um marechal e de uma ex-escrava, nasceu no Rio de Janeiro e se casou contra sua vontade aos 16 anos. Ela foi educada musicalmente desde cedo e pela mãe, e ela era uma compositora que tinha paixão pelo piano. Mas o seu marido a proibiu de continuar tocando. O que a Chiquinha fez? Largou o marido e ingressou no meio musical do Rio de Janeiro, tornando-se aí uma compositora e maestrina, tá? Então, ela tem inúmeras peças, né? 77 peças teatrais, inúmeras composições, e é uma grande mulher, e é um exemplo, né, de mulher, de protagonista da sua própria história, né? Se largou do marido num contexto histórico em que não existia o divórcio. A lei do divórcio no Brasil é do final da década de 70, tá? 1978. Só a partir daí que você tem a lei do divórcio no Brasil. Tá? Então, veja como que você pode, a partir de um exemplo, né, desse exemplo, demonstrar que as histórias individuais importam, que todos somos protagonistas e contribuímos de alguma forma para as características e para as modificações históricas. Então, resolvendo essa situação, olha só, a microhistória das mulheres é realmente a valorização dos marginalizados. Nesse caso, pegamos o exemplo de uma mulher em específico, mas a ideia é a valorização da mulher. A gente tem que lembrar também da história das mulheres, né? A valorização da mulher, a emancipação da mulher a partir dessas histórias que são contadas e que individuais e que precisam ser relacionadas com o macro. Então, olha só, voltando lá para o quadro, essa relação entre micro e macro é fundamental, ok? Então, você vai relacionar essas histórias de grupos, de segmentos, de indivíduos que historicamente foram excluídos, marginalizados. Precisa relacionar essas histórias com a história macro, né? Com a história do país, com uma história também mundial. E por fim, olha só, conflitos culturais, né? Você tem aqui, realmente, no caso da Chiquinha Gonzaga, um conflito muito grande, né? Você tem uma mulher cultural, você tem uma mulher que no início, que na virada, não é? No início do século XX, se separa do marido,
se separa do marido para poder seguir ali a sua paixão pela música, pelas artes, enfim, né? Então, esses conflitos também são objeto de análise, objeto de estudo da microhistória, e aí, como eu disse novamente, fazendo sempre essa relação com o macro. Ave Maria. Interação. Quando trata de questões culturais e de microanálise, quais cuidados o historiador deve considerar? Eu vou deixar aqui um tempo para você, já eu volto para a gente responder. Quando a gente fala em questões culturais, a gente pode relacionar com a história cultural ou com o marxismo histórico-cultural e a microanálise com a microhistória. Ambos representam se apresenta como uma alternativa extremamente importante, né, ao tipo de pesquisa que era feita anteriormente, ao historicismo, né, que era feito anteriormente, até mesmo o materialismo histórico dialético puro, que centrava suas análises apenas no aspecto material. Quais são os tipos de cuidado que se deve ter ao fazer principalmente uma microanálise com questões culturais, né? Você precisa tomar cuidado, né, de não... Nossa, agora ficou difícil a frase, né? Mas enfim, você precisa tomar o cuidado de relacionar com um contexto mais amplo. Sempre relacionar com o contexto mais amplo. Caso contrário, as narrativas históricas vão ficar enmesmadas, né? Elas vão ficar talvez sem sentido, né? Talvez sem sentido. Então, essa relação que deve ser feita sempre com o contexto mais amplo, com o contexto aí global. A ideia é de sair do particular para o global. Vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje. Vamos lá, falamos sobre o materialismo histórico-cultural, que vai, a partir dos historiadores da New Left, fazer uma grande transformação, não é? Vai
promover uma grande mudança aí na pesquisa historiográfica, olhando para a cultura que era desconsiderada, olhando para a superestrutura, já que é o materialismo, né? A superestrutura, ou seja, aquilo que está no campo da cultura, a ideologia, o direito, né? A religião. Falamos também na aula de hoje sobre a história das mulheres, né? Já que estamos falando na história repensada, na história dos excluídos, e historicamente as mulheres foram excluídas tanto da história vivida, né, quanto da história contada, e isso tem se modificado principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando você tem, não é, por conta do feminismo, das conquistas do movimento feminista, as mulheres ingressando nas universidades e fazendo pesquisa historiográfica e retomando, né, histórias de outras mulheres em outros grandes contextos. Falamos sobre a história das mentalidades, que tem relação com a terceira geração da escola dos análises. Entendemos que a história das mentalidades tem ali contribuições da psicologia, tem contribuições da sociologia e da demografia, porque centra na análise, não é, das estruturas sociais que tem relação com um consciente coletivo, né, que tem relação com o consciente coletivo. E eu te disse que no campo das mentalidades as transformações são muito mais lentas do que em outros campos, né, em outras áreas. Falamos sobre a microhistória, falei para você acerca do Carlo Ginzburg, né, sobre como a partir da microhistória, a partir da história de indivíduos, de grupos, de pequenas sociedades que foram relegadas, não é, aí a segundo plano, que ficaram excluídas por muito tempo, é possível você fazer uma pesquisa extremamente interessante, importante, mas sempre relacionando com, não é, o contexto macro, micro e macro. E finalizamos, né, como bloco de conteúdo, falando da história e da antropologia. Eu trouxe para você aqui o Robert Darnton, que se utiliza, não é, da cultura como se fosse realmente aí o motor da humanidade, utilizando-se conceitos de um antropólogo importantíssimo, que é o Clifford Geertz, e trazendo aí, né, contribuições extremamente interessantes para a pesquisa historiográfica. Eu disse que eu ia mencionar um trabalho do Darnton, presente na obra, não é, ali, O Massacre dos Gatos. É o primeiro conto, a primeira parte da obra, que ele trata das histórias que hoje nós chamamos de histórias infantis, mas eram contos, né, como, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho. E como que essas histórias passaram por transformações, porque foram feitas modificações extremamente importantes para infantilizar essas histórias. Só que essas histórias, elas eram muito pesadas, elas eram muito... Do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é uma história que tinha um final bastante trágico, porque realmente a Chapeuzinho Vermelho era comida pelo lobo, assim como a avó, né? Então, o contexto em que essas histórias eram escritas, buscando aí a questão da cultura também, que contexto essas histórias eram escritas, né? No contexto em que se passava muita fome, que a fome era algo muito presente no dia a dia das pessoas, né? Então, com isso, eu encerro a aula de hoje. Você, na semana que vem, na próxima aula, fica com o professor Igor, e você vai me ver na disciplina de História Medieval. Até lá!